A Kuna encaixou a chave na fechadura, virou para um lado e para o outro, empurrou a porta pintada de branco até abrir e ficou ali muito imóvel, pois bem no meio da sala estava o pai deles, encarando-os de volta, sem palavras. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Preço de Noiva, da Buxia Mecheta, com tradução para o português da Júlia Dantas. Esse é o meu quarto livro da autora que eu leio e resenho aqui pra vocês, então já deu pra perceber que ela é uma autora que tá muito consolidada já na minha vida. E eu fico muito feliz que a gente tenha podido entrar em contato com a obra da Buxi por meio da tag Experiências Literárias, né, que trouxe com curadoria da Chimamanda o Alegrias da Maternidade há alguns anos atrás, e que a Dublinense, que foi a editora que publicou o livro em conjunto com a tag, resolveu então publicar toda a obra da Buxi aqui no Brasil. E eu confesso que eu prefiro não saber quantos livros ela tem, pra não saber quando é que a obra dela vai acabar, porque enquanto eu sei que eu vou ter, sei lá, um livro novo dela por ano, eu já fico feliz sempre com esse projeto gráfico lindíssimo da Luísa Zardo. Eu já contei aqui no canal que eu vivi uma situação muito engraçada com esse livro, porque eu fui a primeira pessoa a adquirir ele na pré-venda, assim que a Dublinense divulgou a pré-venda. Eu ri muito da minha cara, porque isso é muito caricatura de mim mesma, comprar um livro no impulso em 5 segundos quando viu a propaganda e demorar depois um pouco pra ler. Eu definitivamente não fui a primeira pessoa a ler, mas eu fui a primeira a comprar. Enfim, aqui a gente tem... acho que fica meio tolo eu dizer que o livro mais forte da Buxi, porque todos os livros dela são extremamente fortes, contando cada um o seu pequeno microcosmo da história que ela tem pra contar, que é sobre a opressão das mulheres na Nigéria. Dessa vez, no título do livro, né, já fica muito claro que tipo de tradição a gente vai encarar nessa obra, que tipo de opressão a gente vai encarar aqui, que é a questão dos casamentos arranjados e das meninas desde muito novas terem esse papel dentro da família de trazer um dote pra casa. Não é a primeira vez que ela discute isso, mas é o momento em que ela foca nessa questão. Então, em Alegrias da Maternidade, a gente já tem a discussão de que as filhas meninas, elas servem para receber um dote que pague a faculdade dos filhos homens, e aqui a gente vai ter isso muito mais escancarado e melhor abordado. E enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro. Bom, então nesse livro a gente vai conhecer a história da Akuna, que logo no início, né, a gente vai ficar sabendo que ela cresceu se preparando para esse momento em que ela teria o seu casamento escolhido pela sua família e seria muito feliz. Isso foi o que ela sempre sonhou, construir a própria família. Só que a vida, ela acontece de outras maneiras, né? E o que vai acontecer aqui é que o mundo da Akuna vai se desmoronar antes que seu sonho se realize, e por conta disso também o seu sonho acaba trocando de foco. Então, isso tudo já diz na sinopse, né? Logo nesse primeiro capítulo, ou no máximo no segundo, a Akuna e seu irmão vão perder o pai. O pai ficou doente e ele vai vir a falecer. E qual é a tradição da cultura Igbo, que é a tradição a qual eles pertencem, né? Algum parente masculino próximo do marido, do pai ali, vai herdar essa família. Então vai herdar a esposa e os filhos, até como uma maneira de que essas pessoas tenham amparo. Então acontece que o irmão do pai da Akuna, ele mora na zona rural da Nigéria. E aqui a gente tinha uma família que morava em Lagos, que é a capital, então que vivia uma outra vida, uma vida até um pouco mais moderna e com seu padrão de vida totalmente diferente. Então a Akuna, ela tinha uma vida com a qual ela estava acostumada e que de repente se desmoronou quando a mãe e o irmão foram enviados para a zona rural para serem herdados então pelo tio. E ali ela vai viver também um outro tipo de situação, um outro tipo de regras, em meio a esse fulgor da adolescência, né? E no meio disso tudo ela vai se apaixonar pelo Tiki, que é um jovem que vai cruzar seu caminho e que até tem dinheiro pra pagar o dote, vem de uma família abastada. O problema é que ele é descendente de escravos. E essa é uma linhagem imperdoável. Segundo a cultura Igbo, uma família livre jamais pode se misturar com o sangue de uma família descendente de escravos, independente da quantidade de gerações. E a Akuna, então, que tinha aquele plano de vida de simplesmente aceitar o casamento arranjado pelos seus pais, um casamento que lhe pagasse o preço de noiva justo, vai ficar encantada por um amor impossível, né? Principalmente nessa nova configuração da sua vida,
sendo criada por um tio que pouco a conhecia e que, na verdade, o que quer mesmo é conseguir um bom preço de noiva por ela, vendendo pra um bom homem de direito e que vai lhe dar dinheiro suficiente pra manter a sua família. Então ele também já tinha uma esposa, já tinha os filhos dele não vão gostar nada desses irmãos que chegaram, a menos que eles sirvam pra alguma coisa, e todos os olhares da região se voltam pra Akuna, que é uma menina jovem, filha de uma pessoa importante e que vai render um bom preço de noiva. E aí, né? A gente vai acompanhar como que essa tradição interpela a vida de uma menina e mais profundamente, assim, eu falei no fechamento das leituras de março, que foi quando eu li esse livro, que a Buxi, o que ela faz aqui é muito forte e é muito cru, e eu acho que poucas pessoas têm coragem de fazer o que ela faz aqui, que eu não posso falar o que é, né? Lógico, eu não posso falar o que é, mas ela mostra o peso que pode ter uma tradição em cima da vida das pessoas. Então, em geral, o que a gente encontra em livros assim é talvez uma redenção, talvez uma heroína que consiga mudar tudo, e não é isso que a gente encontra aqui. Eu não vou falar como, é claro, que a Buxi desenvolve a sua história e como que ela termina, mas aqui o principal que ela passa é o peso de uma tradição e como ele é capaz de assolar a vida de famílias e, no caso, a vida de meninas. Eu falo, acho que sempre o livro mais forte que eu já li da Buxi vai ser o último que eu li, porque ela sempre me vem com uma bordoada na cabeça, e não foi diferente com esse livro. Eu fiquei completamente obcecada por ele depois que eu terminei de ler, e eu espero continuar ficando obcecada com cada obra dela que me venha pra frente, assim. Mas tem uma outra coisa que eu só acho importante pontuar sobre os livros dela, e que eu tava até conversando com a Mel do Literaturice quando a gente se encontrou pra tomar um café aqui no Rio, que a Buxi, ela vai escrever da Inglaterra, né? Então ela é nigeriana, mas ela escreve da Inglaterra, e a história de vida dela é muito marcada por todas essas opressões e violências de gênero. Então a gente tem dois livros dos livros dela, né, entre os livros dela, que são O Cidadã de Segunda Classe e O No Fundo do Poço, que são bastante autobiográficos, em que ela vai apresentar uma personagem que na verdade ela tá contando a história dela. Então ela se mudou pra Inglaterra porque esse era o sonho dela, ela se mudou junto com o marido, só que a vida dela, os sonhos que ela tinha se ruíram, assim como os da Akuna, só que de maneiras diferentes, e ela se vê sozinha com 5 filhos, precisando dar conta do pão de cada dia, manter a casa dela e estudar pra ser escritora, que era o que ela gostaria muito de ser. Acontece que ela escreve da Inglaterra, e esse é o grande ponto, porque acaba tendo um tom muito professoral em muitas de suas histórias. Parece que ela tá explicando a África para brancos, e isso eu entendo, acaba sendo um ponto que afasta às vezes o leitor. Então em determinados momentos da obra ela se torna muito didática, então parece que você tá realmente falando para um branco: olha, na Nigéria acontece assim, a tradição é assim. Uma história que eu acho que acabaria ficando um tanto mais vívida se ela não estivesse escrevendo com esse peso de ter que ensinar pra alguém e só estivesse contando a sua história. Mas, enfim, é um ponto que prejudica um pouquinho a qualidade da obra, mas que jamais vai diminuir ela aos meus olhos, ou vai me fazer cansar, ou vai me querer pensar não ler um próximo livro da Buxi. É só um fato que eu entendo que muitas vezes pode incomodar, mas que eu acho que ainda assim é bom insistir na obra dela, porque ela tem muita história pra contar. Querendo ensinar ou não, ela tem muita história pra contar. E muitas vezes também a gente precisa aprender, né? Então, enfim, acaba sendo uma literatura um pouco didática, mas que, entendendo esse panorama dela, a gente entende por quê, né? Até porque, né, a gente sabe muito bem que essas podem ter sido demandas da editora, né? Que pra publicar ela pediu que ela explicasse melhor as tradições, explicasse melhor a cultura, porque as pessoas que compram esse livro precisam entender ele. A gente sabe que funciona bem assim o mercado. E, enfim, não quero me estender muito, só deu pra entender que é um livro que eu recomendo. E quem já leu ele, por favor, grite aqui embaixo, e eu vou entender que vocês estão falando do final e que vocês foram tão atropelados e baqueados quanto eu. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!